Amada igreja, a paz do Senhor. Amém. Bom a gente poder estar aqui para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Hoje, amados, nesta manhã, nós vamos estar aí abordando um pouquinho sobre os desafios do presente século, né? As coisas que a gente está aí enfrentando todo dia, e como a palavra de Deus mostra, né, que devemos enfrentar essas coisas, superar esses desafios. Esses desafios envolvem, muitas vezes, o pai de família, o líder do trabalho, o professor na escola. E por falar em professor na escola, essa semana até os alunos também estão sofrendo aí grandes desafios. Lá na Universidade da USP teve um aluno que foi terrivelmente afrontado, tentaram retalhar com ele outros alunos por conta dele ter estado lá com uma bandeira de Israel. Veja, então esse movimento, né, anti-judeu que cresce no mundo todo, principalmente pelas pessoas que defendem a ideologia das coisas da esquerda, então vem assim causando grande transtorno em vários lugares do mundo. Tem crescido muito essa onda, né, não só contra judeus, mas contra cristãos, e a gente observa que isso tudo são características do tempo do fim. O inimigo está se levantando de uma maneira assim, violenta. E na USP, nessa semana, teve lá um incidente. Esse jovem se posicionou, ele foi firme, ele defendeu o direito que temos à liberdade. Inclusive, lá em São Paulo, na Marcha para Jesus, que tivemos aí nessa semana, foi assim, havia bandeiras de Israel de apoio ao povo judeu, porque nós temos uma raiz, né? O nosso Jesus, o Cristo que trouxe salvação ao mundo, veio através da nação de Israel, veio através do povo judeu e veio trazer bênção para todas as famílias da terra. Então, nós temos uma ligação muito grande, né, com o povo judeu, com os israelitas, com os servos do Senhor. E na Marcha para Jesus foi levantado lá, mais uma vez, a bandeira, né, a favor de Israel. O governador do estado de São Paulo fez um discurso, um pronunciamento, né, em favor do povo judeu, para nós estarmos orando, como a palavra de Deus fala, orai pela paz de Jerusalém, que está sendo bombardeada pelo regime perverso ali do Irã, fazendo tantas coisas, né, tentando destruir, eliminar esse povo. Mas o povo de Deus está protegido, guardado pelo Senhor, e o Senhor vai trazendo vitória. Então nós temos muitos desafios que nessa manhã queremos assim meditar sobre como lidar com as situações, não só aí em relação a essas questões ideológicas, mas contra vários outros desafios nós precisamos pelejar. São os desafios da corrupção, aumento da criminalidade, as autoridades governamentais muitas vezes comunando com tudo isso, dando apoio, o judiciário aliviando, né, a questão das drogas, disseminação das drogas e tantas outras coisas que a gente observa que nós vivemos situações muito desafiadoras nesse tempo. Nossos filhos nas escolas, por onde nós andamos, a gente não se sente seguro, mas a gente precisa, nesse momento, da graça do Senhor. Sem falar nas enfermidades, né, que tem avolumado, aí, aumentado. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro essa epidemia de dengue que veio até no período de inverno, você imagina, né? Ela é uma coisa característica do verão e aí veio passar por todas essas situações. Então são muitos desafios e nós queremos, assim, à luz da palavra do Senhor, meditar como nós podemos lidar com essas situações e ver o agir do Senhor na nossa vida. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo aqui no texto de Isaías, no capítulo 7, do verso 4 até o verso 9,
que nós vamos tomar aqui o exemplo do que aconteceu ali no reino de Judá, sobretudo no período do rei Acás, rei de Judá. E aí vamos utilizar esse acontecimento, esse ocorrido aqui, para ilustrar um pouco sobre esses desafios que nós também vivemos nesse tempo e quais são os princípios e valores que o Senhor mostra para nós, que nós temos que estar atentos para poder superar todos esses desafios. O texto aqui de Isaías diz assim: diga a ele, tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não se desanime por causa do furor destes restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria, e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos resgatá-lo e dividi-lo entre nós e fazer o filho de Tabeel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isto não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos, Efraim estará destruído demais para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Bom, aqui foi um episódio que sucedeu ali na vida de Acás contra o reino de Judá, que o rei da Síria, chamado aqui Rezim, e Peca, que era filho de Remalias, que era o rei de Israel, os dois se uniram juntos para atacar o reino de Judá. E eles disseram: vamos invadir o reino de Judá, vamos resgatá-lo e dividi-lo. Então eles estavam ali aliançados, né, para poder capturar o rei Acás e dividir, colocar no lugar do rei Acás um outro rei e subjugar o reino de Judá. A gente, só para se lembrar, né, nessa ocasião, a gente já vê aquele crescente movimento em que, logo depois do reino ser dividido, tanto o reino de Israel, quanto que ficava ao norte, e o reino de Judá, que ficava ao sul, eles estavam sempre andando em conflito uns com os outros. E isso veio, né, por conta deles terem se desviado dos propósitos de Deus já lá no período de Salomão, quando eles saíram dos propósitos do Senhor. E o reino começou, os dois reinos, né, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, que é o mesmo povo, porém houve uma divisão das tribos por conta de terem se desviado dos propósitos de Deus. E desde que isso aconteceu, principalmente o reino do norte, o reino que era chamado Reino de Israel, eles ficaram bem envolvidos com outros povos, com o costume de outros povos, traindo assim a aliança que eles tinham com o Senhor. E por conta disso, eles pelejavam contra Judá. E Judá foi a tribo que permaneceu mais firme aos propósitos de Deus, que permaneceu buscando a face do Senhor, e por essa razão também retardou um pouco os juízos de Deus contra aqueles que tinham se desviado dos propósitos do Senhor. Mas sempre os profetas estavam se levantando e falando que eles tinham que abrir o olho, que tinham que tomar cuidado, tinham que vigiar, porque senão eles iam acabar indo no mesmo caminho que foi o Reino do Norte, e se desviando dos valores e dos propósitos de Deus. Haveria também, os inimigos iam aproveitar e vir contra eles.
Mas agora está ali, o reino que estava assim, um pouco mais firme, né, dentro do propósito de Deus, começa a sofrer ameaças. É interessante que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, fala lá no capítulo 8, que não só o mundo passa por coisas terríveis, mas também nós, os que buscam o Senhor, que têm as primícias do Espírito Santo, também sofrem tribulações, passam por lutas, passam por desafios, por dificuldades, mas as tribulações do tempo presente nem se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Está lá escrito lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Então, as pelejas vêm sobre todos. No entanto, aqueles que andam na presença do Senhor, que também estão sofrendo dificuldades e problemas, se não vigiar, se não tomar cuidado, como disse aqui o Senhor a Acaz, através do profeta Isaías, se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Com certeza não resistirão. Bom, então, a gente sabe que essa questão, né, aqui no texto de Isaías, nos 2 primeiros versículos aqui do capítulo 7, fala aí, mostra esse contexto, né? Quando Acaz, filho de Jotão, o neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei: a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acaz e de seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Veja, o coração de Acaz, como o coração do povo de Judá, diante dessas ameaças, é claro que se agitou. Como que a gente não se sente no meio das situações difíceis que nós passamos hoje do dia a dia? As inseguranças, quando acontece, né, lá perto da minha casa, tiroteios, e fica difícil a gente sair de casa. As pessoas, as vidas que estão mais próximas dentro das regiões de conflito, dessas facções criminosas, você fica assim, meu Deus, aonde isso vai parar? Tem hora que a peleja é tão grande, o tiroteio é tão forte, você não sabe o que mais que a gente pode fazer. Onde estão as autoridades que não colocam controle sobre todas essas coisas? E você começa a ficar apreensivo. Você começa a ver um êxodo, né? As pessoas saindo. Estou vendo muitas pessoas saírem do Rio de Janeiro. A cidade que era conhecida cidade maravilhosa está sendo uma cidade de terror, uma cidade de medo, uma cidade que as pessoas não se sentem seguras. Alguns familiares meus até já chegaram a falar: não, ir aí visitar no Rio não tem condição, né? Por conta da insegurança. Aí começa algumas coisas a acontecerem, que como aqui aconteceu lá para o rei Acaz, o rei de Judá, diz assim: com isso o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Há um vento forte soprando. E esse vento forte envolve várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não só a questão da criminalidade, mas a questão também das epidemias, das enfermidades. A gente está vendo, né, as situações de doenças que têm surgido aí e às vezes envolve, ataca as nossas famílias, atacam as nossas vidas, e a gente fica assim preocupado: meu Deus, o que está acontecendo? E a gente começa a colocar assim, começa a levantar os olhos para Deus e falar assim: Senhor, a situação está ficando alarmante. Como lidar com essas situações? Veio o profeta e diz aí: cuidado
Se acalma e não tenha medo. Essa foi a palavra. Aqui, olha só no verso 4. Tenham cuidado, acalme-se e não tenha medo. E aí no verso 7 ele diz assim, isso não será assim. Então, primeira coisa que eu quero assim chamar a atenção aqui dos irmãos. A gente tem aqui 3 ações que nós precisamos estar empenhados nisso, para não deixar o nosso coração se dominar pelo medo e a gente ter a nossa fé roubada, ter a nossa esperança frustrada. Primeira coisa aqui que ele fala aqui sobre essas 3 ações. Tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Quando o povo de Israel estava para tomar posse da terra prometida, a gente começa a perceber que quando Deus chamou Josué para assumir a posição de Moisés e levar o povo a tomar posse, ele trouxe uma palavra que envolve esse mesmo princípio, esse mesmo procedimento. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada no Senhor. A nossa confiança precisa estar não nas coisas que os nossos olhos estão vendo, mas naquele que nos prometeu, porque ele é fiel de cumprir. Então, o primeiro passo que a gente tem que tomar, até para nós nos movermos com coragem, com ousadia, diante de tão grandes desafios, é preciso que os nossos olhos estejam firmados no Senhor. Então, eu quero ler com vocês agora o texto que o Senhor falou a Josué, na hora desse grande desafio, levar toda a nação de Israel a tomar posse da terra prometida. Veja lá, Josué, no capítulo 1, aqui do verso 6 em diante. Eu quero ler aqui com vocês esse trecho, muito conhecido, né, por muitos irmãos, né, já foi objeto de ministrações, de palavras, de aconselhamento em cima desse texto. E veja só, eu quero só enfatizar algumas coisas aqui que são importantes. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Bom, o Senhor está recomendando aqui a Josué para que ele não tenha medo, mas que ele seja corajoso. Porque o Senhor está dizendo, eu prometi, e eu estarei com você. Eu vou conduzir vocês para tomar posse, e eu farei vocês herdarem essas promessas. Irmãos, nós temos uma promessa de Deus. E essa promessa diz respeito a herdar o reino dos céus, em Cristo Jesus, porque o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. A nossa esperança e tudo que nós cremos e acreditamos não está nessa vida, mas está em tomar posse das promessas que o Senhor reservou para nós, que é a vida eterna. É evidente que as bênçãos do Senhor já começam aqui na face da terra. O Senhor, a Bíblia fala que, como Davi uma vez escreveu lá no Salmo, eu creio que eu verei a bênção do Senhor ainda na terra dos viventes. Você crê nisso? Nós veremos a bênção do Senhor na terra dos viventes. Não só lá na eternidade, mas cremos que nós veremos ainda a bênção do Senhor na terra dos viventes. Então Deus prometeu, eu farei vocês herdarem a promessa, eu farei você cumprir, eu farei com que vocês vejam cumprido tudo aquilo que eu prometi a vocês. Você não vai partir para a eternidade antes de ver cumprido as promessas de Deus.
Por isso, Paulo, ele falou assim, olha, para mim, morrer é lucro. Estar com o Senhor na glória, no paraíso, é maravilhoso. Mas se ainda é a vontade e o propósito de Deus que eu esteja aqui em vida, eu quero viver na vida a minha caminhada na fé, crendo no Filho de Deus. Então, nós veremos as promessas do Senhor. Quando tiver concluído o propósito de Deus nas nossas vidas, aí nós vamos herdar a vida eterna. Aí Paulo falou, né, num certo momento, ele também disse, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me reservado a coroa da justiça. Então, quando findar o nosso trabalho aqui, nesta vida, nós vamos ainda por cima herdar a vida eterna. Então, voltando aqui para o texto de Josué, o Senhor disse, eu farei você aquilo que eu lhe prometi. Diz ainda no verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Agora, presta atenção nas coisas que o Senhor está falando aqui ao coração de Josué, sobre a atenção que a gente deve ter, assim como Josué teve que ter, e todo servo de Deus deve ter. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer. Olha só, novamente o Senhor está falando, como falou com Isaías ao rei Acaz, o Senhor está falando aqui, ó, tome cuidado. E ele está falando aqui, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Então o Senhor está dizendo aqui para nós, o segredo está aqui, ó, em observar a sua palavra, em tomar cuidado com as coisas... Desculpe, irmãos. Então, aqui, o Senhor está falando aqui para ter o cuidado de obedecer a sua palavra, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. É preciso a gente ter atenção a isso, porque às vezes a gente pensa assim, não, vai ser só uma escapulidinha. Então a gente tem que tomar cuidado, realmente, cuidado com o que está escrito nas recomendações do Senhor para as nossas vidas, para a nossa família, nos nossos relacionamentos, como é que Deus mostra isso para a gente. Então, cuidado. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Diz ainda no verso 9, no verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqui agora está nos falando de uma responsabilidade coletiva, de uma responsabilidade social no meio das pessoas. Quando ele fala assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e noite. Falar da palavra é dar testemunho com aqueles que estão perto da gente. Veja, o povo de Israel foi quem mandou, o exército de Israel mandou ajuda aqui no Brasil para apoiar aquele caso que aconteceu lá em Brumadinho. Quando aconteceu lá aquela enchente, aquela coisa toda que teve, o exército de Israel mandou apoio aqui. E agora o nosso governo se posiciona contra Israel. Como é que pode uma situação dessa? Então, no meio dessas situações que a gente está observando aqui acontecendo, tem que se levantar pessoas como esse jovem estudante ali da Universidade da USP e se posicionou e colocou. Nós temos que
orar e defender os nossos irmãos, os judeus. Nós temos que valorizar, como o governador do estado de São Paulo lá se pronunciou, nós temos que orar pelo povo judeu, que nesse momento está sendo bombardeado. O bombardeio que ocorre não é sobre militares, é sobre civis. Hospitais estão sendo atingidos. E como não defender, não como, veja, olhar por aquilo que é justo, aquilo que é correto aos olhos do Senhor. Então, quando o Senhor fala a Israel, não deixe de falar do livro desta lei e de meditar nela de dia e de noite. Então, não é algo que só a gente tem que tomar cuidado em observar os princípios da lei, mas nós precisamos compartilhar os princípios da lei. O que nós estamos fazendo aqui hoje na escola dominical? É estudando a palavra do Senhor e, ao mesmo tempo, sendo encorajado para compartilhar com os nossos filhos os valores cristãos, os valores que nos ensina a palavra, porque na escola eles também estão sendo, às vezes, alvos dessas pessoas que querem destruir a família, querem destruir as vidas, querem arruinar com as reputações, querem fazer o cancelamento, né, como muitos têm feito aí, para que as pessoas sejam ridicularizadas na rede social e tantas outras coisas acontecendo. Então nós precisamos preparar a vida dos nossos filhos, nós precisamos conversar com eles, falar abertamente sobre quais são os valores que nos ensina a palavra do Senhor. Lá na lei de Moisés não estava escrito que nós devemos sentar à mesa com a nossa família, com os nossos filhos e compartilhar com eles o testemunho das Escrituras, para que eles saibam por onde eles vão caminhar. Ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então, ensinar no caminho é você caminhando com ele, compartilhar. Então, aqui está falando de uma responsabilidade que nós devemos, ao tomar esse cuidado, de disseminar isso, de falar com as pessoas que estão perto da gente, de quando surge uma discussão dessa no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos nos posicionar e colocar ali, não, o que eu acredito em relação a isso? E chamar a atenção para essas questões de hipocrisia que muitos na sociedade vivem e não estão nem aí e só querem destruir a vida dos outros. Então nós temos que chamar, assim, trazer à luz a questão da consciência, a questão de estar vivendo de acordo com os valores que nós temos aprendido. E se nós guardamos isso só para nós mesmos, nós estamos, vamos dizer assim, mancando. Nós estamos tomando aquela atenção, aquele cuidado, olhando a palavra, estudando, mas estamos guardando para nós mesmos. Enquanto que a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a luz não foi feita para ficar colocada debaixo a candeia não foi feita para ficar debaixo da cama, mas foi feita para colocar no velador e dar luz. E essa luz nós precisamos espargir ela aonde nós estamos, no meio da nossa família, junto das pessoas que trabalham com a gente, perto das pessoas com quem nós moramos, e compartilhar com eles dos valores da palavra do Senhor. Então isso é, na verdade, um conjunto de coisas que vai nos empoderar, ou seja, não poderá fazer você poderoso, não, vai te dar coragem. No meio de tantos desafios, nós precisamos saber que o Senhor está do nosso lado, que Ele está conosco e Ele vai nos ajudar. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Andamos aí nas ruas do Rio de Janeiro, às vezes preocupado com tantas coisas, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra.
O Senhor está conosco para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar. Então, vamos assim acalmar o nosso coração. Eu quero, aproveitando, né, dentro dessa tríplice sugestão que o Senhor diz aqui através do profeta Isaías, tome cuidado, acalme-se e não tenha medo. Eu quero chamar os irmãos para ler comigo agora 1 João, capítulo 4, verso 16 a 18. Veja aqui algo interessante. O que a palavra de Deus diz, né, para nós? 1 João, capítulo 4, verso 16 em diante. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E algo assim muito interessante que o apóstolo João está falando aqui nessa carta. Ele está falando assim: o perfeito amor lança fora o medo. Sabe por quê? Quando você tem o amor de Deus em seu coração, ou seja, você sabe que é amado por Deus, isso lhe dá confiança. A confiança é algo que faz com que você se sinta seguro. E essa confiança está porque o amor de Deus está presente na sua vida. Você sabe que é amado de Deus. Você sabe que, haja o que houver, aconteça o que acontecer, o Senhor me ama. O Senhor me ama, o Senhor cuida de mim, o Senhor tem zelo pela minha vida. A pessoa que não está aperfeiçoada no amor, ou seja, coloca em dúvida, coloca em xeque o amor de Deus, ela logo que acontece uma desgraça, acontece um problema, o que a pessoa costuma dizer? Ou o que a pessoa costuma pensar quando lhe acontece um problema na sua vida? Deus não me ama. Deus me abandonou. Deus está me castigando. O que será que eu fiz de errado? Veja o exemplo do que ocorreu com o Jó. Né? Esse personagem fantástico que a palavra de Deus fala para nós. Jó começou a ter problemas, porque o diabo queria destruir a vida dele. O diabo ficava indignado com o fato de Jó ser um homem temente a Deus. Uma pessoa que não havia sobre a face da terra, segundo o próprio Deus declarou, alguém tão temente, tão assim, honesto, um homem sincero, um homem valoroso como Jó. Então isso aborrecia terrivelmente o diabo. Aí, né, o diabo lá diante de Deus falou assim: também ele faz isso tudo porque o Senhor dá tudo para ele. Toca nas bens dele, toca na vida dele, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Aí veio, da onde surgiu, veio toda aquela tribulação na vida de Jó, pois o Senhor permitiu que acontecesse aqueles problemas, aquelas coisas todas, para provar a genuinidade da fé de Jó. Muitas vezes, amado, nós passamos por provas, passamos por dificuldades, porque isso vem testificar, mostrar que a sua fé, ela é firme, a sua fé está alicerçada no Senhor e nas suas promessas. Então Jó passou pela prova,
E logo num primeiro momento, a visão que Jó teve foi que todo Jó estava, quando começou a ser acusado pelos seus amigos, a primeira coisa que os seus amigos começaram a dizer para ele: olha, você fez alguma coisa errada, você tem algum problema, você não está indo de acordo com aquilo que Deus falou, porque senão não estava acontecendo toda essa desgraça em cima de você. Então, se nós não tivermos a convicção do quanto nós somos amados por Deus, a primeira ideia que passa pela nossa cabeça é que está vindo aconteceu algo errado, tem um castigo do Senhor. Ontem, nossa irmã Ediana perdeu a sua mãe. Ela passou para o Senhor. E é claro, irmãos, como é doloroso quando a gente perde um ente querido. A gente perde uma pessoa que amamos. E eu, assim que eu recebi essa notícia, né, Deus me deu uma palavra no meu coração para eu compartilhar com a Ediana, e eu tive a oportunidade de falar para ela. Eu falei assim: irmã Ediana, veja como Deus é bom. A mãe dela, outrora, servia ao inimigo, e tinha coisas tão terríveis na vida da mãe dela, que isso deixava muito preocupada, a Ediana muito preocupada. Mas parece que há um ano, ou um ano e pouco, a mãe dela tomou uma decisão de caminhar com Jesus. Ela tomou uma decisão verdadeira para Jesus. Mas como a mãe tinha vivido na região da sombra da morte, vivendo tantas coisas das trevas no passado, a Ediana ficava assim, certamente com aquela preocupação. Será que a minha mãe realmente está firme e tal? Porque ela está morando aqui no Rio de Janeiro e a mãe estava lá na Bahia. E aí ficava aquela situação e tal, mas aí, de uns tempos depois, algo deu uma grande alegria no coração da Ediana, que a mãe se firmou tanto no propósito de Deus, ela foi batizada nas águas e estava lá firme, só que passando por um estado muito grande de enfermidade. E uma luta de enfermidade, e a Ediana teve há pouco tempo, ela foi de férias, esteve lá com a sua família, ficou lá um mês mais ou menos, né, com a sua família, e ela pôde ver, contemplar a misericórdia do Senhor, Deus estendendo a mão sobre a vida da sua mãe, poupando ela nas situações de enfermidade e tudo, mas ainda uma pessoa muito enferma, passando por muita luta com enfermidade. E aí veio agora, a Ediana veio para cá e aconteceu que ela entrou em coma e passou por uma situação terrível e veio a falecer. E lá na palavra de Deus diz em Salmo 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que eu penso nesse momento, que Deus deu alívio para ela, para fazer com que ela agora, já crente em Jesus Cristo, tomasse posse da sua herança que estava reservada no céu. Mas para nós que estamos aqui, é evidente o quanto nós sentimos a dor da partida, a dor da saudade. Mas eu disse para a Ediana, veja como Deus é bom. Deus lhe deu o privilégio de saber que a sua mãe tomou uma decisão para Jesus e está agora nos braços do Pai, descansando nos braços do Pai. Deus, como fala lá em Apocalipse, vai chegar aquele dia que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, toda a dificuldade que nós muitas vezes passamos nessa vida, eu creio que Deus deu um descanso agora para sua mãe e fez com que ela pudesse estar aos braços do Pai. E nós que estamos aqui sentimos a dor da saudade, mas precisamos, nesse momento, até nesse momento, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele está cuidando de tudo, e que o Senhor também trará consolo para o coração da Ediana, coração da sua família. E algo que nos consola, irmão, é saber de que quando um ente querido nosso parte para a eternidade, crente, confiando e crendo em Jesus,
nós temos a certeza e a confiança de que essas vidas estão descansando no Senhor. E isso já traz um consolo para o nosso coração. Então, quando acontece de passarmos pelas dificuldades, quanto mais nós estivermos ligados, crendo no amor do Senhor, crendo no cuidado que Ele tem por nós, não atribuindo àquela desgraça, não atribuindo àquela situação problemática que estamos passando como um castigo de Deus, como algo que vem da parte do Senhor. Não. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. É o Senhor que cuida da gente. Então isso vai lhe dar confiança, isso vai lhe dar mais segurança na sua caminhada. Então, o amor confia, e a confiança é o antídoto contra o medo. Se nós tivermos o nosso coração regado com o amor de Deus, e isso vem através do relacionamento que nós temos com o Senhor, buscando a Deus a cada dia, não fazendo contato com o Senhor uma vez por semana no culto, mas nossa devocional todos os dias, caminhando com Ele, colocando diante de Deus os problemas que nós passamos, vendo a maneira como Ele cuida e trata de nós, observando no momento que você falha, que você erra, que você perde o equilíbrio, mas você é alcançado pela misericórdia quando você pede perdão ao Senhor, você se arrepende. Como que Deus vai lidando com você? Aí você vai ficar cada vez mais seguro. Deus me ama e Ele tem cuidado de mim. Independente da situação que eu estou passando, eu sei que Ele cuidará de mim. E isso vai dar a você coragem, confiança para você prosseguir. Também eu quero analisar com você sobre esse aspecto do cuidado que a gente tem que tomar. Muita coisa acontecendo, então nós temos que tomar cuidado, como diz aqui. E esse cuidado significa vigilância, prontidão, observando, nós não podemos ficar distraídos. Vamos ver lá que diz Efésios, capítulo 6, verso 11 a 13. Nós já estamos chegando ao final aqui dessa reflexão, mas eu quis justamente tomar essa situação que aconteceu lá no reino de Judá, quando o Senhor deu essas dicas para ele, acalme-se, não tenha medo, porque isso não vai acontecer, fica tranquilo. Nós temos que voltar os nossos olhos para o Senhor, porque se nós não tivermos fé, ou seja, não permanecer, não vai resistir. Aí vai sucumbir no meio das situações difíceis. Então aqui, Efésios 6, verso 11 a 13. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aqui está falando sobre a importância de tomar cuidado, de ser vigilante, de estar observando as ciladas que o diabo arma, porque a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra as forças da maldade que operam nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, aquelas regiões que os nossos olhos não podem ver. Essa semana, eu estava ouvindo uma palavra do deputado Nicolas Ferreira. Ele está passando por uma perseguição, uma luta muito grande, porque ele tem se posicionado no Congresso com os valores cristãos e lutando pela verdade, expondo muitas coisas que não estão sendo feitas adequadas. Os vídeos dele aí viralizaram, os vídeos que ele colocou sobre várias posições que têm acontecido aí no governo. Então, por causa disso, ele está sendo bombardeado, atacado por todos os lados. E uma das coisas que o diabo faz, o que o diabo mais gosta de fazer, que é próprio dele? Mentir.
é lançar mentiras. É isso que o diabo faz. Lança um monte de mentiras. São as chamadas fake news. São as coisas que são inverdades, que lançam para poder difamar, para poder destruir. Então aí é o que os opositores têm feito. Levantaram muita calúnia, muita mentira sobre ele. E aí o que acontece? Aí o que eu gostei de um pronunciamento dele? Ele falou assim: olha, eu não vou ficar toda hora aqui me levantando para me defender, para falar que é mentira isso, mentira aquilo, mentira isso, porque isso é uma das coisas que o diabo, o inimigo, tem tentado fazer, às vezes com a gente, é que a gente fica sendo bombardeado por tanta coisa, de todos os lugares, por todos os meios, que a gente fica preocupado sempre em se defender, e você não faz mais nada. E você não consegue reagir, você não consegue fazer o que Deus espera que você faça. Então ele falou assim: olha, eu não vou ficar toda hora me levantando aqui para ficar tentando me limpar de toda essa lama que estão jogando. Então eu sei que ali dentro do Congresso, ali dentro daquele lugar, é um lugar que Deus assim me colocou ali, e não é a luta contra as pessoas, mas é contra forças terríveis das trevas que têm se levantado. Então, eu peço a você que ore por mim. Eu peço a vocês que orem por mim, para que Deus me dê graça, para que Deus sustente a minha vida no meio de toda essa peleja. Então, veja que palavra de sabedoria. Ele percebeu que a luta não são contra as pessoas, não é contra as pessoas, mas é contra aqueles que usam as pessoas para poder destruir famílias, para poder arruinar com o nosso país. E nós precisamos estar cada vez mais empenhados em ter uma luta espiritual. Buscar da parte de Deus estar revestido com essa armadura do Senhor. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente entra num embate com uma pessoa, com um vizinho, com um parente, e não nos lembramos que por detrás disso está o inimigo tentando roubar a sua fé, minar as suas forças. Mas a gente precisa estar vigiando com a armadura de Deus. Aí é orar, jejuar, cingir os nossos lombos com a verdade, usar a espada, que é a palavra de Deus. Ela é espada de dois gumes, são as armas da nossa milícia, são as armas do nosso exército. As nossas armas são espirituais. Não é arrumar confusão, não é arrumar contenda com as pessoas, mas é estar revestido com essa armadura e se posicionar do lado da verdade. E depois de ter resistido tudo, permanecer firme. Então, essas situações, né, de buscar a graça do Senhor, de buscar a ajuda que vem do alto, ser revestido com a palavra, estar em oração, tudo isso faz parte dos cuidados que a gente deve ter para superar esses desafios do tempo presente. E, finalmente, eu quero assim concluir agora com a palavra que o profeta falou a Acás, rei de Judá. Ele falou assim: se vocês não ficarem firmes na fé, não resistirão. Os desafios são tão grandes, irmão. Se nós não estivermos resistindo, se nós não estivermos firmes na fé, a gente não vai resistir. Por isso, está lá escrito em Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, amados, nós não retrocedemos, mas nós continuamos crendo. Surgiu uma dificuldade, mas eu sei que Deus proverá. Tenho um desafio grande. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A peleja está dura, mas a vitória é certa, no nome do Senhor Jesus. E essa é a confiança que devemos ter nele. A nossa certeza de que ele está do nosso lado. E como está escrito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, como não nos dará também com ele todas as coisas, se ele não poupou a vida do seu próprio Filho? Como deixará Deus de atender às nossas necessidades? Deus, irmãos, pagou um preço muito alto através de Jesus Cristo, seu Filho, para que nós pudéssemos obter a vitória. Então eu quero encorajar você nesse dia, quero encorajar você nessa manhã, a não ficar apenas olhando as dificuldades. Nós, é claro, não podemos ficar cegos diante dos desafios, das dificuldades que aparecem diante de nós. Mas eu encorajo você a olhar para o autor e consumador da nossa fé e continuar crendo nele, independente de qualquer coisa, porque Deus ama você. Deus ama você. Deus me ama e ele tem cuidado da gente. Amém?